A carta escrita aos Colossenses, em seu capítulo 1, versículos 9 ao 14, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Colossos os seguintes termos: Desde o dia em que tivemos o prazer de ouvi-los, não nos cansamos mais de orar por vocês, tampouco de clamar aos céus, para que transbordeis de conhecimento, sabedoria e graça espiritual. E assim oramos por vocês todos os dias, de modo que, vivendo de forma digna e honrada dos caminhos do Senhor, possam vocês também agora frutificar em toda boa obra de justiça aos olhos do nosso amado Deus. E crescendo de forma poderosa no conhecimento e sabedoria do Pai, em razão da sua glória, sejam vocês também fortalecidos, rendendo hoje graças ao nosso Deus, que os fez idôneos e pela parte que vos cabe, em razão da herança dos santos, presente dado pelo nosso Senhor. Deus nos libertou do império das trevas e nos transpassou para o seu reino de luz. Em razão do seu infinito amor, Deus nos transportou para o reino de seu Filho, de modo que hoje, confessando Jesus, temos a redenção em razão da obra de Cristo, bem como o privilégio do perdão de nossos pecados. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 14. Após a vinheta, irmãos. Após a vinheta, eu quero falar um pouquinho mais a respeito de intercessão, crescimento espiritual e blindagem junto ao nosso Senhor. O que devemos nós pedir a Deus hoje, de modo que a nossa fé seja aprimorada? Será mesmo que o crescimento espiritual ele pode ser alcançado em razão de nossas próprias forças? Ou será que somente a graça, a glória e a majestade de Deus, aqui representada na figura de seu Filho, seria capaz de nos conceder este crescimento espiritual, este amadurecimento, e assim nos fazer caminhar segundo seus planos, querer e sua vontade? Não saiam daí, irmãos. São apenas 10 segundinhos. Após a vinheta, te convido de uma forma muito gentil a cair de cabeça na maravilhosa e poderosa Palavra Santa de Deus. Fique conosco. Irmãos, o que eu acho de mais maravilhoso nesta passagem bíblica aqui é justamente a preocupação, cuidado e o extremo zelo que Paulo e Timóteo demonstram com relação aos irmãos de Colossos, a ponto de lhes escreverem uma carta, os alertando acerca dos perigos do velho judaísmo, de algumas falsas filosofias da época, suplicando a esses irmãos que perseverassem na fé, de modo que a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus os trouxesse revelação divina, crescimento espiritual e uma vida de retidão e justiça junto à presença do nosso Deus. Talvez você até não saiba, irmão, mas muito provavelmente o apóstolo Paulo nunca tenha estado presencialmente junto à igreja de Colossos. A palavra de Deus nos diz que essa igreja foi fundada por Epáfras, um conservo de Paulo, e que apesar de ser uma igreja nova, recém-inaugurada, a igreja, os irmãos de lá, já enfrentavam algumas heresias de ordem judaica, a influência de algumas filosofias más à época, de modo que era necessário agora ao apóstolo Paulo escrever-lhes esta missiva, de modo que eles retomassem o caminho da verdade e assim, graças ao agir do Espírito Santo, crescesse em conhecimento, sabedoria, obras e também em ações de graças. Sabe, irmãos, por vezes eu me pergunto, o que nos leva tão facilmente a sermos influenciados pelas coisas novas deste mundo? O que acontece no nosso íntimo, no nosso interior, que um dia estamos cheios da presença de Deus, alegres, esperançosos, e no dia imediatamente seguinte, observe, nos abate um sentimento de tristeza, uma desesperança, como se a nossa velha natureza começasse a gritar. E quando nos damos por conta, irmãos, estamos tomados de um estado de inconstância, medos, receios, reclamações, que nos afastam da presença santa do nosso Deus e permitem abrir portas ao maligno, nos trazendo uma instabilidade emocional, uma estagnação espiritual e nos fazendo ser pedra de tropeço para nós mesmos, em razão destas precariedades, inconstâncias e triste imaturidade espiritual. Tudo o que eu mais quero te passar por meio deste vídeo hoje, irmão, por favor entenda, é te lembrar que, para crescermos em graça, conhecimento e sabedoria junto ao nosso Senhor, isso somente será possível, irmãos, somente nos será possível pela ação misericordiosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas e graças a Jesus Cristo, em razão da sua obra já concretizada por meio da sua redentora ressurreição. Queres mesmo crescer espiritualmente
aos olhos do nosso Deus, então peça a Ele que esta verdade esteja verdadeiramente enraizada junto ao teu espírito. Busque a Jesus de todo o teu coração. Aprenda a desenvolver um espírito manso, um coração ensinável, de modo que a luz de Cristo e o perfume do Espírito Santo repousem sobre você e assim te faça uma pessoa diferente, única, preciosa, exatamente aquilo que Ele mesmo, Deus, sonhou com você. Vamos orar, irmãos? Assim como você está, te convido a fechar os seus olhos, acalmar o seu coração, sua alma, seu espírito e orar comigo agora, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, mais uma vez nos reunimos como igreja, corpo de Cristo, aqui junto às redes sociais, nos colocando à tua santa presença, à sua inteira disposição, de modo que fales conosco em particular, e assim nos conceda mais das tuas próprias qualidades, conhecimento e da sua imensa sabedoria. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Paizinho. Pedimos que nos livre do mal, das ciladas do inimigo, de modo que as ilusões e influências deste mundo nos sejam aplacadas em razão da luz de Cristo sobre as nossas vidas. Queremos crescer em graça, conhecimento e sabedoria, Senhor. Queremos desenvolver sobre nossas próprias vidas as mesmas qualidades, maturidade e constância que foram vistas sobre a vida de Jesus quando Ele se fez homem, habitou entre nós e nos deixou o modelo. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque estamos vivos, aqui reunidos em Teu nome e sedentos, sim, por recebermos mais do Senhor. Nos ajude em nossa caminhada, Pai. Nos ajude neste árduo processo de crescimento e santificação, de modo que possamos crescer diante dos Teus olhos e assim fazermos a diferença, nos parecendo com o Teu precioso Filho, mesmo estando nós, inserido hoje neste mundo mau. Amém? Se você gostou do vídeo de hoje, meu irmão, se esta mensagem te tocou o coração, minha irmã, então eu te peço, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta a nossa página, compartilhe e comente o nosso trabalho. Sou grato a Deus pela tua vida, irmão. Louvo a Deus pela tua vida, meu irmão. E lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente.